E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem fala é o professor Alisson Rocha e hoje estamos de volta com o conteúdo de Adobe Photoshop. Hoje nós vamos criar um efeito onde justamente eu quero trocar o tipo do óculos. É uma foto que eu peguei da internet e o nosso objetivo da aula é justamente ensinar como que vocês poderiam trocar esse óculos, que é uma lente de grau, para uma lente, por exemplo, de um óculos de sol. Existem vários meios, vários processos de como fazer isso. Inclusive, é uma coisa que eu gosto de destacar bastante. Tem muitas ferramentas que existe essa possibilidade. O Photoshop, isso é muito presente, que é inúmeras formas de fazer a mesma coisa, de você chegar exatamente no mesmo resultado. Não existe uma fórmula perfeita ou a 100% correta. Se você consegue chegar exatamente no efeito, no objetivo que você deseja, que você precisa, ok. Tem formas mais rápidas e tem formas mais demoradas, processos mais trabalhosos. Mas isso faz parte. Depende de como você aprendeu e com a forma que você se identificou melhor para fazer. Então eu vou apresentar algumas aqui que é possível a gente fazer a troca da lente de grau, que seria dessa modelo aqui, essa foto, né, como eu falei, peguei na internet, pesquisei ali imagens free, e nós vamos realizar então esse efeito. Sem mais delongas então, vamos começar aqui. Eu já tenho essa imagem aberta no meu ambiente. Eu gosto sempre de trabalhar numa camada gerada da original, ou seja, eu vou duplicar essa camada. Eu posso dar um Ctrl J, eu venho aqui na opção camada, duplicar camada. Por quê? Eu realizando esse procedimento, dando o Ctrl J aqui, eu tenho um backup da imagem. Então se algo vem acontecer que eu acabo danificando a imagem original, se eu não fiz essa cópia, eu teria que fechar o arquivo e ter que abrir novamente. Então eu já meio que me protejo desse suposto problema caso, né, aconteça. Se eu tiver algum problema com essa imagem, eu apenas deleto essa imagem e gero mais uma cópia do backup que está aqui embaixo, que é a imagem original, e eu posso continuar ou refazer o meu trabalho, todo o processo que estava sendo executado. Feito isso, eu vou ocultar a camada de baixo, que seria então a nossa imagem genuína, e vou trabalhar aqui na camada 1. Eu tenho a opção de renomear ela, eu posso dar um duplo clique bem pausado em cima do nome da camada, ó, 2 cliques, ele vai abrir o campo para a edição do nome, eu vou colocar aqui como base. E é em cima então dessa imagem base que nós vamos estar trabalhando. Feito isso, eu preciso selecionar a lente então do óculos. Existem vários métodos, várias formas de se fazer isso. Inclusive eu vou pegar uma aula só para explicar essas ferramentas, mas aqui ó, na opção de laços eu tenho o laço poligonal, eu tenho o laço magnético e a ferramenta laço, que seria a mão livre. Eu particularmente eu não gosto de usar nenhuma dessas ferramentas para estar fazendo uma seleção ou um recorte, ou algum tipo de trabalho que eu precise especificar um local através de uma seleção. Eu costumei trabalhar durante os anos aí e não consigo achar outra ferramenta melhor do que a caneta. Então eu vou pegar a ferramenta caneta e eu vou fazer então a seleção, que seria o contorno aqui, né, da lente do nosso óculos. Vamos lá. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou começar a partir dessa parte aqui. Eu vou dar um clique, vou posicionar o cursor com a caneta um pouquinho mais distante, vou clicar, segurar e arrastar ele até eu conseguir modelar, ok? A linha. A linha ela tem que estar modelada conforme o formato da lente aqui, ó. Pressiono Alt, feito isso, eu vou pressionar Alt, vou dar um clique aqui no ponto e vou fazer o mesmo processo. Clico, seguro aqui, arrasto, olha lá, eu já vou selecionar. Aqui, na verdade, eu acabei selecionando um ponto muito distante. Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Eu vou selecionar um ponto um pouquinho mais próximo. Clico, seguro e arrasto. Cheguei na posição que eu quero, pressiono Alt no meu teclado e clico no ponto. Dessa forma, ele vai quebrar a linha, me possibilitando partir do próximo ponto de um ângulo reto. Como assim? Vamos lá, prestem bem atenção, vou tentar detalhar. Eu vou montar uma aula só para manipulação de caneta, mas eu já vou passar alguma coisa sobre isso aqui agora. Do jeito que está aqui, se eu clicar nesse ponto aqui perto do nariz, observa que a minha linha ela veio curva. Por que ela veio curva? Porque eu tenho aqui ó, uma haste, né, duas hastes na verdade,
que vai me possibilitar fazer o quê? A curvatura da linha, tá vendo? Ó, tô pressionando Ctrl e clicando nessa haste, na ponta dessa haste. Tá vendo o que ele tá fazendo com a minha linha? Ele tá torçando ela para cima e para baixo. Então, da forma que está aqui, o Photoshop entende que se eu não quebrar essa linha, todas as próximas linhas, todos os próximos pontos que eu for gerar, ele vai criar também curvo. Então, quando eu pressiono Alt e clico no ponto, ele quebra essa haste de curvatura, deixando apenas a haste que representa a curvatura que eu fiz no momento anterior. E me possibilita, então, a partir deste momento em diante, os próximos pontos, eu ter a possibilidade de criar eles no formato reto, ou então eu posso voltar a criar a linha no formato de curva. Entenderam bem, pessoal? Esse é o segredo da caneta. Se você pegar bem essa dinâmica, essa física de como ela é manipulada, você vai conseguir trabalhar tanto no CorelDRAW, no Illustrator, no Photoshop. Tá certo que muda um pouco a funcionalidade da ferramenta, mas vocês vão dominar a caneta e a ferramenta de uma forma plena, certo? Aqui eu preciso... eu gosto sempre de quebrar porque eu quero ter a liberdade de moldar, de modelar a linha da forma que eu quiser, e que eu preciso, certo? Então vamos lá, Alt novamente, quebro o ponto da caneta e assim eu vou terminar todo o meu contorno. Pressiono Alt, quebro o ponto, pressiono Alt, quebro o ponto, pressiono Alt, quebro o ponto e vou fazer aqui essa curvinha da armação. Um segredo da caneta, para você terminar a seleção de maneira correta, o mesmo ponto que você inicia, você pode dar a volta que for, é o mesmo ponto que você finaliza. Siga sempre esse princípio quando você for trabalhar com a caneta. O mesmo vale no Illustrator, que lá também é caneta. Também tem a caneta no Corel, mas o Corel também tem a ferramenta chamada, acho que Bezier, segue também o mesmo princípio. Inclusive no Corel, se você não fechar o teu contorno, lá é vetor, aqui é edição digital. Mas só para a gente poder ter uma boa comparação de realidades diferentes utilizando a caneta ou o Bezier, que faz praticamente o mesmo papel, falando agora do Corel, por exemplo, se você não fechar o vetor no ponto que você iniciou, você não consegue colorir, tá? Então pegue esse costume, tanto no Photoshop, nas outras ferramentas, vai fazer um vetor, vai criar alguma coisa, termine a forma, termine o que você estiver fazendo exatamente no ponto aonde você começou, beleza? Vou pressionar aqui o espaço e vou clicar com o botão esquerdo do mouse navegando para outra lente e vou repetir o mesmo processo aqui, vamos lá. Clico no primeiro ponto. O primeiro ponto é sempre um clique simples, tá? Aí assim, agora sim, a partir do segundo eu clico, seguro e modelo a linha no formato que eu desejo. Pressiono Alt para quebrar o ponto e assim eu vou fazendo todo o processo aqui então do contorno. Ó, novamente aqui, deixa eu posicionar um pouco melhor. Ó, tô apertando o Ctrl aqui para editar a linha de uma forma um pouco mais fácil, tá? Vou voltar um pouco mais para trás, eu tinha esticado demais. Quebro o ponto, venho aqui um pouquinho mais à frente, cria outra linha, quebro o ponto com Alt e vou repetindo esse processo. Eu sei que às vezes é um pouco chato para vocês que estão assistindo a aula eu estar repetindo a mesma coisa, mas é uma das técnicas de fixação, tá? Então isso tem um objetivo aí. Clique, seguro, arrasto, posicionei do jeito que desejo, Alt, quebro a linha. Agora eu vou fazer aqui, ó, só esse espacinho, essa curvatura da armação, quebro a linha no Alt, clico para fechar o ponto. Exatamente onde eu comecei. Maravilha! Então a minha seleção utilizando a ferramenta caneta, ela está concluída. Agora, vamos lá. Eu preciso transformar esse contorno que eu fiz com a caneta, eu preciso transformar isso em seleção. Para você fazer isso, é simples, é só pressionar a tecla Ctrl no seu teclado e dar o Enter. Ele vai transformar então esse contorno que nós fizemos na lente do óculos e já transforma em seleção, beleza? Do jeito que está aqui, vamos lá. Eu tenho então várias formas de fazer isso. De fazer o quê? No caso, transformar esse óculos num óculos de sol. Então vamos lá. Primeiro jeito,
que é o que eu acho mais fácil de fazer. Aqui, na opção camada, no meu Photoshop, provavelmente o de vocês também, vai estar posicionado no canto inferior à direita do seu visor aí. Vai ter opção camada. Se você não estiver achando a opção camada, vem aqui no menu janela e observa se está aqui, ó. A opção camada, ela está com esse Vzinho ticando. Se tiver, porque ela está habilitada, então você pode procurar. Se não tiver, porque ela não está habilitada, então você não vai conseguir utilizar. Ou, como está mostrando aqui no próprio recurso, a tecla F7 é o atalho que vai chamar essa guia, essa propriedade que seria as camadas. Quando você chega então aqui na camada, deixa eu clicar na base de novo, que eu não posso desativar a seleção dessa imagem, dessa camada, senão não consigo fazer nada. Aqui embaixo eu tenho essa opção. Essa opçãozinha aqui, ela se chama nova camada de preenchimento ou ajuste. Aqui eu tenho vários recursos. Nas próximas aulas eu vou começar a usar bastante esses recursos aqui, essas opções. Essas opções aqui, elas também vocês vão encontrar nessa opção aqui, ó, imagem, ajuste, mas eu não indico que vocês façam através do menu imagem. Eu vou explicar isso mais para frente, não nessa aula. Por enquanto, eu vou utilizar então aqui dessa propriedade da camada e vou vir aqui, ó, nessa opção, nesse recurso aqui, ó, exposição. Quando eu clico aqui, ele vai me abrir as propriedades desse recurso e aqui no gráfico exposição eu vou diminuir. Olha lá, ó, eu já consigo fazer o escurecimento da lente do óculos e o mais bacana de tudo, eu tenho transparência, eu consigo enxergar ainda atrás desse efeito os olhos da nossa modelo, da nossa imagem. Então, ó, se eu continuar abaixando, o óculos vai ficando cada vez mais escuro e eu ainda consigo enxergar o rosto dela atrás do óculos. Olha que bacana. Vou reduzir aqui, ó, vou encolher essa propriedade nessas duas setinhas, vou pressionar o zoom aqui, olha que show. Praticamente já está feito. Inclusive, ó, se eu habilitar aqui, né, ó, o olho da camada, eu posso desabilitar o recurso e habilitar para mim enxergar as diferenças, ver realmente como é que ficou. Eu posso também voltar nessa propriedade sempre que for necessário para editar. Basta eu clicar duas vezes nessa bolinha aqui, ó, metade cinza, metade branco, ele abre novamente e aí eu posso editar essas propriedades aqui, que vai afetar diretamente a visualização, então, da nossa imagem. Pode ser que escureça, pode ser que clareie, né? Depende do que você fizer. A outra forma, que é um pouco mais trabalhosa, mas também dá certo, eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Habilitei bastante aqui, pronto, ó, já voltou na seleção. Qual que é a outra forma que geralmente o pessoal costuma fazer também? Ao invés de utilizar uma camada de efeito, o pessoal cria uma camada nova, pega o pincel na cor preta, dá um botão direito do mouse aqui, ó, em cima da imagem, após o pincel ser selecionado, que também é a mesma coisa, de você vir aqui nessa opção superior, aqui na verdade, que vai abrir os mesmos recursos, as mesmas configurações, onde você vai escolher. Aqui embaixo você tem o tipo de pincel, se você quer intensidade, o tamanho, né? Você consegue configurar tudo isso. No caso eu gosto de dar o botão direito aqui e já selecionar direto por aqui. Só vou aumentar o tamanho do pincel para mim conseguir preencher mais rápido. Lembrando que eu criei uma camada em branco, uma camada vazia. Eu vou pintar aqui a lente de preto, vou dar um Ctrl D. Eu tenho a opção de vir aqui, ó, nessa propriedade aqui, eu tenho vários efeitos, são outros recursos que também vai trabalhar iluminação e sombra. Tem aqui a opção multiplicação e depois abaixa a opacidade aqui para 65. Mas eu poderia deixar um pouco mais escuro, então poderia colocar aqui 85, olha lá, eu ainda consigo enxergar o rosto dela atrás. Eu posso deixar a camada um pouco mais clara, por exemplo, sei lá, 40, certo? Eu tenho essa possibilidade. Outra forma seria, vou voltar aqui em 100%, ao invés de você testar a multiplicação, você tem outros recursos aqui, ó. Por exemplo, eu vou clicar na opção multiplicação e na setinha direcional do meu teclado eu vou apertando para baixo, até achar algum outro estilo, algum outro tipo de iluminação que vai aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, deu certo, que é o luz indireta, que vai também fazer um efeito bem semelhante a um óculos escuro. Então aqui o que deu certo foi luz indireta, a multiplicação,
que na verdade a multiplicação eu não vejo sentido, eu particularmente eu não vejo sentido, porque eu ainda dependo de vir aqui na opacidade e baixar a intensidade da opacidade, senão não fica transparente. Mas ó, eu tenho, vamos ver se tem alguma outra opção aqui. Ó, uma lente acinzentada, esse aqui não ficou legal, seria saturação. Então na verdade aqui dentro dessa biblioteca de efeitos de iluminação e sombra, a que deu mais correto aqui, né, que deu mais certo, seria o luz indireta. Se eu afastar, olha lá, eu já consigo ter a visualização de como que ficou. E aqui o olhinho para habilitar e desabilitar a visualização dessa camada. Mas voltando aqui então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui novamente, inclusive, ó, eu vou deixar essa camada aqui, vamos lá, vamos colocar aqui o nome, 2 cliques em cima da nomenclatura da camada. Eu vou colocar o nome Black. Com a camada Black selecionada, essa camada Black justamente, ela já tem o formato da lente que eu selecionei com a caneta. Lembra, pessoal, lá do começo da aula? Se eu pressionar o Ctrl e clicar no ícone da camada, ele vai selecionar exatamente o perímetro das duas seleções das lentes. Dessa forma, eu posso vir então novamente aqui nessa opção de camada de efeito, ativo a opção de exposição e aí sim, eu vou ocultar a camada Black agora e vou trabalhar a exposição da forma que eu desejar aqui, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, inclusive, desse recurso. Se isso foi útil para você, se você gostou, se você conseguiu fazer, se não conseguiu, manda sua dúvida aí no comentário, a gente vai trocando uma ideia, eu vou fazer questão de ler e responder, beleza? Mas se você gostou, foi funcional para ti, se inscreve aí no canal, tem muito mais conteúdo de Photoshop que eu vou trazer. Dá um like aí, compartilha com quem você conhece que precisa ou quer aprender Photoshop. Tem muita dica bacana e rápida, simples, uma forma bem rápida de fazer. Um forte abraço, nos vemos na próxima aula e até mais. Falou, galera!